Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Este é o Podcor, hoje recebendo o Irineu Camilo, ele que é chefe do núcleo regional de Dois Vizinhos de turismo aqui na nossa região. Ele já foi secretário municipal, já foi presidente de Câmara, também já foi candidato a prefeito em Rio Bonito do Iguaçu e é o assessor do Corte, do deputado Corte, aqui na região também. Camilo, seja muito bem-vindo, é uma honra receber você aqui no nosso podcast e fique à vontade. Leandro, primeiramente eu quero agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite, a você, Leandro, a William, a Joyce, né, a Ana, toda a equipe do Jornal Correio do Povo. Dizer que é uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui, falando um pouquinho, né, da minha trajetória, por onde eu passei, né, quem que é o Camilo, né, e quais que são as minhas perspectivas de futuro, né. Então, mais uma vez, uma alegria imensa estar aqui falando um pouquinho com vocês, levando um pouquinho do meu trabalho para a nossa população de Rio Bonito do Iguaçu, principalmente para a nossa população da região, né, do sudoeste e da nossa Cantuquiriguaçu, que é onde a gente atua agora num cargo aí indicado, né, pelo deputado estadual Luiz Corte, junto à Secretaria de Estado do Turismo. Perfeito, é uma honra nós receber você aqui, Camilo. Camilo, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, né? A função que você ocupa hoje dentro da Secretaria de Turismo, como que foi esse processo para chegar até ali? Você comentou agora que foi uma indicação do deputado, né? Uhum. E seria interessante para a gente entender melhor como que foi até você chegar nessa posição, enfim, toda a tua trajetória como secretário, candidato a prefeito, já foi presidente de Câmara. Então, conta um pouco para a gente. Leandro, então, fui funcionário municipal, né, da Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu há mais de 25 anos, né? Onde nesses 25 anos passei por muitas secretarias municipais, né? Assumindo cargos de chefe, assumindo outras responsabilidades. Também assumir o cargo de secretário municipal de administração. Durante essa trajetória também fui vereador, eleito em 2012, né? Reeleito em 2016. Ocupei a presidência da Câmara 2019 e 2020. Mas antes mesmo passei por todas as comissões permanentes da Câmara, né? Como primeiro, segundo secretário, vice-presidente da Casa e encerrei junto ao Legislativo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu como presidente da Câmara em 2019 e 2020. Aí, em 2020 eu não disputei a eleição, né? Ajudei a coordenar a eleição do prefeito que assumiu e acabei ficando os 2 anos como secretário de administração. Por uma opção minha e pensando em projetos futuros, acabei pedindo a conta, né, final de 2022, a conta de secretário municipal de administração do município. E pedi a minha disponibilidade funcional para o Estado, para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, aonde fui, em 2023, fui chefe de gabinete do deputado estadual Luiz Corte. No período era para mim ter ficado 6 meses, acabei ficando quase 8 meses, né? No período de fevereiro, de janeiro até agosto de 2023. Aí voltei para a região, né? Assumi o cargo regional aí com o deputado estadual Luiz Corte, ficando o final de 2023 e 2024. Licenciado pelo município de Rio Bonito do Iguaçu, do meu cargo, que era oficial administrativo, e ocupei esse cargo na Assembleia como chefe do gabinete do deputado Luiz Corte e depois como regional. Aí em 2024 fui escolhido, né, pelo grupo de oposição em Rio Bonito do Iguaçu para disputar as eleições em 2024. Aceitei o desafio, né? Um desafio de uma responsabilidade muito grande, né? De uma população que pediu para a gente disputar a eleição, né? E houve uma unificação, a gente aceitou esse desafio, aceitou essa responsabilidade com muita força e com muita coragem e disputamos as eleições em Rio Bonito do Iguaçu. Quando eu perdi as eleições, Leandro, William, eu voltei automaticamente a ser servidor público de Rio Bonito do Iguaçu, né? Fiquei aquele final de ano ali, porque a Assembleia estava parando automaticamente, né? E logo no início de 2025, voltei
na prefeitura e pedi a minha disponibilidade funcional para o Estado novamente. Mas não foi aceito pelos atuais gestores, né? Dizendo que não tinha como me liberar. Foi liberado, inclusive, para outros servidores, né? Servidores do mesmo concurso meu, mas a gente entende. Aí tem aquela pressão política, né? Tem a questão política, se aciro às vezes mais do que o normal. Então eu tomei a decisão, né? Já tinha um convite, era uma indicação do deputado Luiz Corte, para que eu assumisse uma outra responsabilidade junto à Secretaria de Estado do Paraná, junto à Secretaria de Estado do Turismo. Então o deputado fez essa indicação, o governador já me nomeou, né? O governador e o chefe da Casa Civil, para mim assumir a chefia do núcleo regional de 2 vizinhos do turismo, 42 municípios do Sudoeste e mais 20 municípios da Cantucri-Iguaçu. Como os gestores do município não me liberaram a minha disponibilidade funcional, eu tomei a dura decisão, Leandro, de pedir a conta após 25 anos de concurso público. Caramba. Lógico, meu concurso não teve, vamos dizer assim, um reconhecimento, não somente no meu concurso efetivo, oficial, administrativo, mas em todos os outros cargos, né? Sim. Não teve uma projeção, um plano de trabalho por reconhecimento e tempo de serviço, né? O mínimo que tinha que ser, né? Por reconhecimento e tempo de serviço, reconhecimento, conhecimento e tempo de serviço. Meu concurso, depois de 25 anos, pagava-se R$ 2.300, R$ 2.400. Isso está relacionado ao plano de carreira dos servidores, né? Isso. Mas o plano de carreira nosso é um plano de carreira assim que ele não contempla, né? Ele é um plano de carreira existente, mas ele não contempla o essencial ou o principal, né? Que é o conhecimento e o tempo de serviço, né? E a gente acabou então pedindo a conta desse concurso de oficial administrativo e acabou assumindo esse cargo de muita responsabilidade, né? Assumindo a chefia do núcleo regional de 2 vizinhos do turismo e da Cantucri-Iguaçu. Eu digo Cantucri-Iguaçu porque alguns municípios da Cantu estão vinculados a esse núcleo regional de 2 vizinhos do turismo. Na divisão dos municípios ali, acaba alguns pegando e outros não. Isso. Daí a gente tem uma parceria, né, Leandro? Como a outra parte aqui da Cantucri-Iguaçu, a chefia é de longe, né? É de Ponta Grossa, né? Então, para mim, fica muito perto. A gente acaba fazendo sempre um acordo com o Éder, que é o chefe do turismo aqui, que é mais longe, mais distante comigo. E eu acabo, muitas vezes, conversando com os prefeitos, né, daqui de todos os municípios da Cantucri-Iguaçu, conversando com os secretários ou com o chefe do turismo dos municípios, para que a gente faça essa parceria entre o chefe do núcleo regional de turismo, dos núcleos regionais de turismo, né? Bacana. É uma baita trajetória, né, Camilo? E isso, graças a Deus, né? Certamente trouxe muita bagagem para que você hoje, na posição em que está dentro da Secretaria de Turismo, possa, né, fazer com que muitos projetos aconteçam aqui na nossa região e que seja de uma forma muito positiva, né? Com certeza, Leandro. Eu digo assim que aonde eu passei, eu tenho certeza. Eu aprendi muito mais do que eu contribuí. Essa trajetória minha dos 25 anos na Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, eu aprendi muito, sabe? Sim. Muitos profissionais bons que tem em todos os municípios, né? Que eu aprendi mais do que eu contribuí. No gabinete, essa experiência também, Leandro, de assumir a chefia do núcleo, assumir a chefia de gabinete do deputado recém-eleito, aqui pertinho de São Jorge do Oeste, o Luiz Corte, em 2023. Eu que saí, né, de uma comunidade antiga, que eu gosto sempre de frisar, né, a nossa comunidade do Alto Iguaçu, a comunidade mais distante, modo de dizer, do município mais antigo, lá no Alto Iguaçu, é a primeira comunidade lá para cá. Vim até o município, fui servidor público, fui vereador, saí do município do pequeno, do interior, fui a Curitiba, indo todo domingo, pegando muitas vezes o ônibus, indo até Curitiba, ficando até na quinta-feira à tarde, ou até na sexta-feira, até umas horas, voltando para casa, né? Porque eu nunca deixei de voltar um final de semana para casa, e fazendo esse caminho, esse itinerário aí,
durante 8 meses. Eu saindo então de Rio Bonito do Iguaçu, do município pequeno, interior, né, do estado do Paraná, indo todo domingo a Curitiba, onde assumi essa responsabilidade de chefe de gabinete do deputado estadual Luiz Corte. Uma realidade completamente diferente, né? Difícil para mim, né? Porque as pessoas lá eram diferentes, normalmente eram lideranças de municípios próximo à capital do estado, né? Municípios que os gestores tinham eram diferentes dos nossos gestores dos municípios do interiores, né? Então eu toquei de aprender muito, se ajustar, aprender muito, né? Mas eu digo assim, como eu já citei anteriormente, a gente aprende às vezes muito mais do que contribui, né? Muitas pessoas que foram até o gabinete me ajudaram muito, toda a equipe, né, lá do deputado Luiz Corte, me ajudaram muito, as equipes, a chefia de gabinete dos outros deputados me ajudaram muito, porque eu era uma pessoa nova lá. Uhum. O deputado Luiz Corte era um deputado novo lá na Assembleia, então nós precisamos se adequar com o chefe de gabinete dos outros deputados, que muitos deputados têm continuidade lá de muitos mandatos já, mas eu digo assim, tudo valeu a pena, né? Se você fosse me perguntar, Leandro, mas você trocaria a tua região, né? A tua região, o teu município, para morar na capital do estado, para morar em Curitiba? Se fosse 10, 15 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, que as minhas duas filhas não tinham feito faculdade, né? Uma já fez faculdade, a outra ingressou agora, acho que eu teria uma visão, um pensamento até de ir para Curitiba. Uhum. Mas agora, nesse período onde uma filha minha já se formou, já casou, né, já trabalha, né, já é uma excelente profissional, a outra menina ingressou também na faculdade, hoje eu não trocaria. Eu fazia essa opção anteriormente pensando no futuro de mais opções para a minha família, para minhas filhas. Mas se fosse pensar lá 15 anos atrás, 5 anos atrás, 10 ou hoje, pensando na minha vida em Rio Bonito do Iguaçu, pensando na população, nas pessoas que a gente convive, jamais. E hoje, definitivamente, não trocaria, porque eu já vivi essa experiência, né? Uhum. Eu já fui lá, fiquei um pequeno período, sei como que é a correria, né, na capital do estado, tudo é congestionamento, né? Sim. Você enfrenta uma fila muito grande para almoçar, você enfrenta uma fila muito grande no trânsito para fazer um estacionamento ou para achar um estacionamento adequado, né? Aonde você vai nas secretarias de Estado de maior circulação, você tem que enfrentar sim um protocolo, você tem que fazer um agendamento muito diferente daqui, né, Leandro? Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados. Quais são os seus principais projetos hoje para o andamento do turismo aqui na região? Como que você vê o turismo e principalmente relacionado também ao que aconteceu em Rio Bonito, que a gente vai chegar daqui a pouco, mais para frente, sobre essas questões. Como que você vê o turismo aqui, como que está desenvolvendo? Leandro, uma pergunta muito interessante, né, para a gente levar ao ar, levar através das nossas redes sociais ao conhecimento da população, né? Você sabe que a Secretaria de Estado do Turismo ela foi instituída, ela foi criada há um pouco mais de 2 anos. O primeiro secretário de Estado do Turismo foi o Márcio Nunes, que agora ele é o secretário de Estado da Agricultura. E o nosso segundo gestor, segundo secretário de Estado do Turismo, é o ex-prefeito de Cascavel, o Leonardo Paranhos, né? O Paranhos. Sim. Então é uma secretaria instituída de poucos anos, né? Um pouquinho mais de 3 anos. Então, efetivamente, um orçamento definitivo para a secretaria faz pouco tempo que está havendo uma execução com destinação de recurso, né? Uhum. Ou através da Secretaria de Estado do Turismo, ou por meio de indicação do deputado que atua naquela certa região. Hoje, nós temos três principais projetos dentro da secretaria, programas, melhor dizendo, que é o programa Paraná Mais Evento,
já posso especificar o que é esse programa Paraná Mais Evento. Ele destina esse recurso através da Secretaria, do orçamento da Secretaria de Estado do Turismo ou através de uma indicação do deputado Luiz Corte para eventos, para um aniversário do município. Inclusive, muitos municípios que realizaram as feiras aqui na região, eles receberam... Com certeza. E agora, para festividade natalina, é através desse programa. Todos os municípios que acessaram e apresentaram a documentação certinha, está vindo o recurso para o evento natalino, as luzes natalinas, né? Essa programação voltado ao Natal. É através desse programa Paraná Mais Evento. E através de um convênio isso, né, Leandro? Mas também dentro do programa Paraná Mais Evento tem a chamada Inexa, né? Que é um recurso direcionado direto para a entidade. Direto para uma igreja, através do turismo religioso. A exemplo, aqui em Laranjeira do Sul, foi feito um repasse para a igreja aqui, Nossa Senhora, né? Que para o santuário Nossa Senhora Aparecida, né? Foi feito um repasse através da Secretaria de Estado do Turismo, através de uma indicação do deputado Luiz Corte, direto para a entidade, evitando um monte de burocracia, porque se sabe, você trabalha com a gestão pública, acompanha, né? É um recurso que vai ao município, precisa abrir um edital, né? Precisa abrir uma conta, precisa abrir uma licitação, tem que ter uma prestação de conta passo a passo, né? E essa inexa direto para a entidade, a exemplo aqui para o Santuário Nossa Senhora Aparecida, ele foi direto para a paróquia. O pároco que fez o pedido, abriu um e-protocolo da igreja para o e-protocolo da CETU, né, da Secretaria de Estado do Turismo, e o recurso veio na conta da paróquia. Né? E a contrapartida, muito menos burocrática, a contrapartida é a comercialização de um stander, que tem um stander durante o evento, né, já é colocado um dia antes, e esse stander está ali para movimentar, para apresentar os programas da Secretaria de Estado do Turismo. Lógico que tem um passo a passo que tem que seguir. Mas a contrapartida da entidade é isso, é a comercialização desse stand. E eu, como chefe regional, a gente vem, fica, acompanha o evento, faz toda a parte, o passo a passo, as fotos, algumas entrevistas com as lideranças da entidade, e é isso. E se fosse um recurso direto para o município, tem uma burocracia enorme. Até acontecer o evento, já a licitação, o processo burocrático todo ali, o evento já teria acontecido e não teria chegado o recurso lá, né? E o outro programa, Leandro, que é um programa fantástico, que é o programa Paraná Mais Viagem. Esse recurso vai para a conta do município, não tem como ser diferente. E o município, os gestores, os secretários, eles fazem a indicação do público. Daí você pode me perguntar, mas quem que pode? Um clube de mães pode ser indicado, a PAI, os servidores, os alunos principalmente da PAI, o pessoal da melhor idade, né, formandos, qualquer desses grupos o município pode indicar para fazer uma viagem. E você pode me questionar, mas onde é que vai essa viagem? Pode ser em qualquer ponto turístico dentro do estado do Paraná. E o que a Secretaria de Estado pode custear, pagar? Ele paga o ônibus, né, próprio, exclusivo do turismo, porque é através de uma agência, né? Essa agência que entra na licitação, aquela que ofertar o melhor preço ganha. Cobre a viagem, né, o ônibus específico, o guia, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, pernoite, se for de um dia para o outro, entrada em algum parque, ele paga tudo, o programa paga tudo. Então eu digo assim, um programa que eu ando muitos municípios do Sudoeste, inclusive agora amanhã vou fazer uma saída de viagem no município de Saudade do Iguaçu, onde o nosso coordenador, nosso responsável pelo turismo é o Jossi. E a outra viagem no mesmo dia amanhã eu vou fazer da saída de Chopinzinho, onde o responsável é o Nereu. Não me recordo para onde que eles vão no estado do Paraná. Eu acho que Saudade do Iguaçu é para Foz do Iguaçu. Mas é um programa que gera muita fomentação desses municípios e principalmente oportunidade para as pessoas, para os cidadãos paranaenses. Sim. E o terceiro e último programa é o programa Paraná Mais Infra. Esse é onde existe mais recurso, né? Que é onde tem
um atrativo turístico. Vamos citar um exemplo, uma igreja que tem um santuário, que tem alguma coisa que atrai turisticamente. O município pode entrar com um projeto de lei, um asfalto até lá, um portal identificando aquele ponto turístico, né? Existe até um decreto que o governador assinou, aonde tiver um ponto turístico e tem uma impossibilidade de investir através de tem uma BR, tem uma área de proibição, às vezes, ou a igreja da Mitra, às vezes, que não permite, esse decreto, o município mandando, pedindo a aprovação da Secretaria de Estado do Turismo, entra como prioridade no orçamento da Secretaria de Estado do Turismo e no orçamento do Estado para execução daquela obra ligando aquele ponto turístico. Esse chama-se o Programa Paraná Mais Infra. Que bacana, são 3 programas incríveis, né? Tanto para a população em si participar, né? E ter uma possibilidade de fazer algo sem ter custos, né? E também do Estado para fazer fomentar o turismo na região e ter recursos, né? Dentro dos municípios, porque isso acaba gerando muito comércio, muita venda, Com né? certeza. Então vai impulsionar a economia municipal dessas regiões, né? E como eu citei, Leandro, são 3 programas recentemente, né? Porque a Secretaria de Estado foi criada recentemente, um pouquinho mais de 3 anos, e esses 3 programas, Paraná Mais Evento, Paraná Mais Viagem e Paraná Mais Infra, são mais 3 programas que está sendo executado e à disposição dos gestores, né, das nossas prefeituras municipais aí. Bacana. Eu ia fazer agora a pergunta como que essa atuação tem destravado toda a questão do turismo na região, mas você já explicou. Já adiantamos. Já adiantou. Seguindo aqui, falando um pouco sobre Rio Bonito, Camilo, você recebeu, como que você recebeu a notícia ali do ocorrido, né, essa triste ocorrência que aconteceu aqui, um tornado no nosso país, uma coisa que não é corriqueira, né, que acredito que seja algo muito novo para todo mundo, ainda não caiu a ficha, principalmente para a população do Rio Bonito. Como que você recebeu essa notícia e quais foram os teus passos a seguir a partir daquilo ali, dessa tragédia que aconteceu no seu município? Leandro, impactuante, né? Se eu posso usar uma palavra agora, impactuante. Um misto, né? Eu acho não só da minha parte, mas principalmente das famílias atingidas, né? O impacto, o medo, a insegurança, né? A incerteza, né? Incerteza. E eu, tipo assim, eu recebi assim essa notícia, eu estava em Rio Bonito do Iguaçu, tinha chegado fazia um pouquinho mais de meia hora do sudoeste do estado do Paraná, estava em casa, eu e a minha esposa. E no meu bairro, no meu loteamento, onde é que eu resido, foi muito pouquinhas casas que atingiu de uma forma mais leve, né? A minha casa, pelo menos, ela descobriu poucas telhas, não dá nem para comparar o tamanho do desastre que deu mais no centro, na Vila Coapar, em algumas comunidades do interior do nosso município. Mas logo após que aconteceu esse tornado, a gente não pensou não pensou 2 vezes, né? A gente conseguiu abrir o portão da casa, né? Que nós não tínhamos mais energia, nós não tínhamos mais contato com rede social. Conseguimos abrir o portão da casa e sair para a rua. Mas já com a cabeça, Leandro, pensando nas pessoas, pensando nos parentes, né? Pensando nos amigos. E lá nós fomos, né? Saí eu e a minha esposa, a Ju. Primeiro tentamos atender uma vizinha, a professora Ede, que a casa dela descobriu. Inclusive, uma das vítimas fatais, uma das vítimas que morreu foi por infarto outro dia, mas da consequência, né? Acredito eu, da consequência do tornado, que é o ex-motorista nosso da funcionária prefeitura, o Nido, que nós dizemos, o vizinho. Ele que foi até aonde estava distribuindo lona e trouxe lona para cobrir a casa da professora Ede, e só ele cobriu, trouxe ali, já começou a ficar nervoso, tá? Os familiares dele, os filhos dele já vieram. No outro dia ele sofreu um infarto, já inclusive. Tinha comorbidade E veio a falecer. Esse é uma das sétima vítima.
Mas no momento a gente saiu para a rua, né? Tentando chegar na casa dos parentes, né? A gente se preocupa primeiro com a família, lógico, a preocupação Sim. tem que ser com todo mundo, mas automaticamente você se automático. preocupa com a família. E a gente tentou ir de carro, né, Leandro? Mas eu fui até uma altura lá, me recordo que fui até próximo ao ginásio de esporte, onde foi uma devassa enorme, né? E o meu carro já enroscou, porque a parte de estrutura pública, né, de iluminação pública, caiu tudo. Enroscou nos postes, nos fios de energia, e lá ficou meu carro, né? Aí a minha esposa fomos juntos, né, até um irmão dela, um cunhado meu, o José Carlos e a Inês, são compadres nossos. Ela ficou ali para ir já em outros parentes e eu comecei a pé, porque aquele momento ali, uns 15, 20 minutos, o tornado tinha passado. Mas a chuva ainda continuava intensa. E eu comecei a ir a pé, porque eu não tinha mais carro, comecei a ir a pé. Fui lá numa outra cunhada minha, onde tinha um pessoal de Santa Catarina. No outro dia, era para nós ter um casamento, né? Teve o casamento, com a graça de Deus, né? Dos nossos 2 sobrinhos, né? Do Bruno e da Sabrina. E muitos parentes de Santa Catarina, de Nova Veneza, Santa Catarina, eles estavam ali nessa casa onde é que eu estava indo, na minha cunhada da Albertina. E eu consegui chegar até lá. Casa também totalmente destruída, igual na casa do outro meu cunhado, do José Carlos. E essas famílias, todas dentro da casa, eu acho que estavam uns 10, 12 dentro de casa, a família, as pessoas intactas. Alguns arranhõezinhos, mas coisa leve. A casa totalmente, eles estavam praticamente no limpo na rua. Os carros deles, que eles vieram de Santa Catarina, de Nova Veneza, Santa Catarina, perca total nos 3, 4 carros que eles vieram, né? Do Luiz Baroni, do Eudecir Biava, né? Das famílias, dos parentes nossos que vieram para um momento festivo, que era o casamento no outro dia. E dali a gente viu que não tinha acontecido nada, a gente começou a andar nas ruas, né? E aonde eu passava pensando em alguém lá na frente, lá no outro bairro, mas a gente passava na rua e conhecia todo mundo que morava. Era uma cidade pequena, né? Sim. E eu, nesse momento, eu chamava as pessoas pelo nome. Eu a pé, andando a pé. Chamava as pessoas pelo nome. Muitas dessas famílias, a gente via aquela imagem assim de anestesiados, se eu posso dizer assim. Não sabiam o que estava acontecendo naquele momento. Muitas famílias lá saindo do meio dos entulhos, procurando uma roupa seca, procurando um documento deles, porque nem móveis dentro da casa tinha. Era um cenário assim, completamente destruído, sabe? E pessoas chorando, pessoas gritando, outras pessoas já movimentando eles para outras casas, em outros bairros. E a cidade ficou intransitável, né? Porque nós não tínhamos contato lá, né, Leandro? Mas os municípios vizinhos tinham contato, já sabiam o que tinha acontecido lá. Então eles tinham conhecido, tinham parente, eles começaram a ir de Laranjeira do Sul, de Nova Laranjeira, todos os municípios em volta. Então o trânsito começou a ficar intransitável. E daí como tirar as vítimas de lá? Demorava muito para chegar aqui em Laranjeira do Sul. Sim. Graças a Deus e a expertise, eu digo assim, da saúde dos municípios, em vez deles ir lá no posto de saúde do Rio Bonito, eles já se concentravam com as equipes aqui nos hospitais em Laranjeira. Então eles conseguiam já dar os primeiros atendimentos, né? Todos os municípios se mobilizaram, né? Todos os secretários municipais, os prefeitos dos municípios em volta. A primeira coisa foi acionar a Secretaria de Estado, as secretarias municipais de saúde, e eles se direcionavam nos hospitais. Eu até, no momento ali andando, eu encontrei um amigo meu, Camilo, mas você conhece muita gente do Estado, você conhece muita gente do governo federal, você precisa pedir ajuda. Eu disse, pois é, vamos pedir ajuda. Ele pegou, deu o meu telefone no vídeo para ele gravar, e ele com a lanterna do telefone dele, eu fiz um vídeo. Só que eu joguei na minha rede social, mas não foi, né? Porque nós não tínhamos acesso de, pô, meu amigo, o que adiantou? Né? Porque a gente naquela... O que adiantou a gente fazer? Nós não temos sinal nenhum, meu amigo. Não tem o que fazer. Vamos continuar correndo. E aí nós fomos. E eu joguei na rede social e não fomos. Só que daí, há um momento ali, eu acho que eram umas 9h30, 10 horas da noite, eu vim até o posto de saúde lá, que tinha muita gente, né? Muita gente ferida e muita gente sendo transferida, quase todos sendo transferidos, né? A nossa equipe atendeu
muita gente lá, com muita agilidade, né? Mas quase todos vinham para Laranjeiras, né? Onde tinha uma estrutura maior. Foi essa agilidade, essa expertise, como você citou, que evitou muito mais perdas, né? Porque pela proporção da tragédia que aconteceu ali, a gente olha assim e pensa, é lógico que são 7 vidas, né? Mas pela proporção poderia ter sido muito mais, né? Nossa. Aí de Rio Bonito eu digo, eu vou até Laranjeira do Sul. Peguei um carro de um amigo meu que estava na saída ali e vim até Laranjeira do Sul, nos hospital ali. Quando eu cheguei em Laranjeira do Sul, que entrou o sinal que esse vídeo que eu fiz lá chamando a atenção do governo do estado, pedindo ajuda do governo federal, entrou. No mesmo momento o secretário de Estado do Turismo, o Paranhos, me ligou. Estou sabendo o que aconteceu, aí o que você precisa? Não, eu preciso que vocês ajudem o Rio Bonito do Iguaçu, está destruído. E principalmente nós queremos atendimento às vítimas. Eu não sei ao certo, porque a gente não sabia, né? Porque mercado caído, ginásio caído, estruturas públicas caídas, muitas e muitas casas caídas. A gente não sabia números, né? A cabeça da gente é que ia ter muito até mais fazer o amigos, levantamento né? geral, né? Que hoje dizem que foi 90% do município destruído, né? E ainda tem a questão das vítimas, 400 e poucas vítimas, né? Machucadas, enfim. Até fazer esse levantamento não tem muita... As pessoas ficam perdidas, e principalmente as autoridades, até fazer um levantamento, né, do que aconteceu completamente, né? E a partir disso começou a vir ajudas tanto do deputado, enfim, do governador. De todos, né? De todos os deputados que representam a região, outros deputados que não representam, mas se sensibilizaram, né? Muita sensibilidade. O governo do estado, o governo federal, né? Mas vale-se uma ressalva, né? Sim. Todos esses recursos assim, de órgãos públicos, por mais que é emergencial, mas tem uma morosidade, né? Tem uma demora, né? Então, a ressalva que eu quero fazer aqui, e mais uma vez, né, a gente tem passado nos municípios agradecendo, é o trabalho voluntário, Leandro. Sim. Esse trabalho voluntário, as casas que saiu uma parede, que saiu a cobertura inteira, que a Defesa Civil não foi lá e interditou, os voluntários foram lá com a sua mão de obra, com os seus materiais já trazidos lá, foram lá e mandaram ver. Muitos voluntários que eu recebi, em torno de 7 a 10 municípios, desses 60 municípios que eu atuo, a gente direcionava onde é que a gente sabia que tinha essas casas descobertas e que a Defesa Civil não tinha condenado. Esse pessoal já vinha muito preparado, viu? Sim. Eles vinham com o pedreiro, eles vinham com o servente pedreiro, eles vinham com o voluntário geral, eles vinham com gerador, Leandro. Eles vinham com geradores para atender de fato. Então, o trabalho voluntário, assim, isso é uma gratidão que a gente tem no coração, dizer assim, que nós, Rio Bonito do Iguaçu, somos queridos, né? O hino nosso fala isso. Somos um povo amado, né? Pelos municípios, pela região, pelo estado, pelo país, porque a sensibilidade, o coração das regiões aqui, do estado todo, do país inteiro, foi muito intenso e voltado a tentar resolver os problemas emergenciais do Rio Bonito do Iguaçu. Nós, enquanto Rio Bonitense, nós não queríamos, né? Ninguém quer, né? Perder ninguém. Sim. Nós não queríamos que ninguém tivesse falecido, né? Olha, nós perdemos, né? Quem perde é a família mais, né? Aqui, quero lembrar o meu compadre Roberto Quapes, a Mari, a filha Giovana, a família toda, né? Que perderam a Júlia, né? A Júlia de 14 anos. Ela é afilhada minha, afilhada da minha esposa Ju, de batismo. Uma menina assim, eu sempre falo assim, ela viveu com muita intensidade, uma menina muito querida, muito esperta. Daí as outras vítimas também, a gente fala ela porque ela é afilhada, nossa afilhada é uma filha também, né? Sim. E morava do ladinho da minha casa, né? E daí também nós perdemos o Claudino Riso, né? Pedreiro nosso. Ele construiu a minha casa, Leandro. Minha casa que eu moro foi o Claudino que construiu. É como você disse, né? A gente conhece todos nós. Conhece todo mundo. Então, uma pessoa assim que lutava muito já com os problemas de saúde, né? Mas ele não era uma pessoa idosa. Nós perdemos também o Jurandir, né? Trabalhador, fazia empleito de calçamento, conhecia muito ele, conheço muito a família dele. O José, a Adriana, perdemos. O José Giateschi, né?
que é um morador lá do Alto Ouro Bonito, que a casa caiu inteira em cima dele, pai do Antônio, sogro da Ana, o Níder, né, o meu vizinho, que infartou outro dia, né? Então, essas perdas, Leandro, são irreparáveis, né? Sim. A gente falando aqui, é fácil, né, Leandro, até falar. A gente se emociona até, mas a gente se colocando no lugar das famílias lá, também até é fácil, né? Porque a gente, na verdade, não está vivendo a dor do luto deles, né? Nós já perdemos muitos parentes, né? Próximo, muitas pessoas próximas, parente mesmo, né? E a gente sabe, né? Mas hoje quem está vivendo esse luto. E muitas dessas famílias, Leandro, além de perder o ente familiar, né? O ente querido, alguém da família, perderam tudo, né? Olha o Claudino, um exemplo, né? A Marilda, a esposa. Ela perdeu tudo, ela tinha 2 casas. Perdeu todas as casas, perdeu os móveis e também perdeu o marido, perdeu o companheiro, perdeu o pai de família. É uma dor muito grande, né? Essa semana completou no domingo 7, né? Domingo dia 7 completou um mês, né? Um mês. 30 dias. E a gente foi até o Rio Bonito, conversou com algumas pessoas para entender como que estava depois desses 30 dias, né? A gente conversou com o rapaz lá que perdeu o pai, o Jurandir. O Jurandir. Conversou com uma mãe que o filho ficou traumatizado, né? De toda aquela questão, né? Agora formam a nuvem e ele, mãe, vamos para baixo da mesa, sabe? Então, tipo, e quantos estão assim, ficou, né? Leandro? E no comércio, a pessoa que a gente entrevistou lá, a moça, ela falou que está com 95% das vendas a menos, né? Então é um impacto gigantesco que ficou e vai reverberar por um bom tempo ainda, né? E a gente espera, né, que com o passar do tempo todas as coisas se ajustem, né, que tudo fique bem. Mas como que você vê assim essa situação hoje? Como que está hoje? O que você acha que ainda precisa ser feito para que tudo volte ao normal, digamos assim? Olha, a ajuda, né, das pessoas, o apoio, a mensagem de esperança, né? Eu digo que nós precisamos continuar fazendo isso, conversando com as pessoas, porque o trauma eles vivenciaram, né? É permanente. É permanente. E hoje estão vivendo a realidade, né? Poderia ser que ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, parecia até que era um sonho aquilo ali, né? Um pesadelo, porque sonho não é um pesadelo. Mas hoje é a realidade. O que eu acredito que devemos continuar é a união, né? É a união, é a conversa, é o abraço, né? É a palavra de esperança. Aqui também a gente tem que mencionar e ter uma gratidão muito grande, Leandro, com os nossos pastores, né? Com o nosso padre, os pastores das igrejas. Entidades que contribuíram muito. Exatamente. Ontem eu estava falando com a minha esposa numa novena que nós fomos no assentamento. Eles têm que ter muita força e muita perseverança em nós rezarmos por eles, porque quantas pessoas, quantas famílias vão até eles procurando uma mensagem de apoio, uma mensagem de esperança. Eu digo assim, até nesse momento, acho que nós temos os padres, né? O padre Christian Jardim, o padre Mário, né? Os pastores das nossas igrejas, mas mais o nosso pároco, né? O padre Christian, ele é um padre assim que ele passa uma mensagem muito de otimismo, viu? Ele é muito forte na palavra dele, ele transmite assim, uma esperança muito grande. Isso faz então, uma diferença então a gente tem uma gratidão muito grande por ele estar lá. O nosso padre, ele é sensacional. Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados. Um pouquinho mais de esperança, que devemos ter esperança, né? Passamos por isso, não queríamos que nenhuma vida tivesse ido, né? Mas e os que ficaram? Os que ficaram têm que pensar assim, nossa, foi todos os meus bens, foi a minha casa inteira e Deus conservou a minha vida, né? Vou passar por isso e vou sair mais Vou forte passar lá na por frente. isso e vamos continuar caminhando. Volto a dizer, né? É até fácil a gente falar, né? Mas se colocar no lugar e viver o que as famílias estão fazendo é difícil. Mas nós precisamos passar essa mensagem de positivismo, né? Nós precisamos fazer eles caminharem, continuar caminhando. O nosso comércio, né? Hoje eu estava falando com o pessoal lá, precisamos que a associação comercial vá buscar mais
como que eu posso dizer assim, mais recurso para o nosso comércio, mais alternativa para o nosso comércio. Formas de movimentar novamente. Formas de movimentar, de atrair, se precisar ir lá na Secretaria de Estado responsável por essa movimentação, que tem um orçamento mais direcionado para isso, lá no governo federal, eu falo a Associação Comercial, que é a entidade que representa o nosso comércio, né? Precisamos se unir, né? E ter força. Muitos, às vezes, têm questionamento, né, Leandro, da questão política, né, envolvendo, e eu tenho dito sempre o seguinte: cada um tem o seu lado político. Eu fui adversário da atual administração, eu sou adversário da atual administração, mas cada coisa no seu tempo. Exato. A política passou, né? Precisamos se unir e atender o que nós temos hoje. O que nós temos hoje é muitas famílias reconstruindo casa, é muitas famílias construindo casa, é muitos sonhos de 20, de 30, de 40 anos que foi embora dentro de alguns segundos, né? O sonho, a vida de muitas pessoas. Então, não precisamos estar fazendo questões políticas, fazendo ataques agora, né? Agora não é o momento. Cada um tenha o seu pensamento, né? Tem o seu pró ou contra, posição ou situação, mas não é o momento. O momento agora é de nós unirmos força e pensar realmente em quem está precisando, que é as famílias atingidas em Rio Bonito do Iguaçu. Para passar por isso tudo e ver Rio Bonito sair daquela situação que está hoje e voltar pelo menos ao que estava naquele Com certeza. momento. Porque, como você falou, famílias que perderam tudo, são 30, 40 anos de vida ali dedicado para construir, e ainda mais as vidas que se foram, né? Camilo, para a gente se encaminhar para o final, gostaria que você deixasse uma mensagem, falasse um pouco sobre como que você imagina o futuro de Rio Bonito, como você imagina o futuro da nossa região em relação também à questão do turismo. Enfim, fizesse um fechamento de tudo o que a gente conversou até aqui. Inclusive, nós iríamos ter um evento do turismo em Rio Bonito do Iguaçu, que era a nossa festa da nossa padroeira Santa Isabel. Nós já tínhamos entrado com a proposta da Secretaria de Estado do Turismo, através do nosso padre, através do nosso COPAI, e estava tudo certo. Inclusive, já estava até liberado na planilha dos chefes de núcleos regionais da Secretaria de Estado do Turismo, estava liberado o recurso para a nossa festa de Santa Isabel em Rio Bonito do Iguaçu, da nossa paróquia, né, Santo Antônio de Pádua. E acabou que aconteceu o tornado, o padre pediu para cancelar. Não tinha como fazer mesmo, né, porque nós não tínhamos mais o ponto turístico ali, né, que era o pavilhão da igreja, né? Então, essa questão turística também atingiu em Rio Bonito do Iguaçu, sem contar, né, que uma praça pública em Rio Bonito do Iguaçu, né, da igreja ou a praça pública da prefeitura é um ponto turístico, né? Sim. O ginásio de esporte é um ponto turístico, né, que atrai o turismo, né? O nosso centro cultural é um ponto turístico, né, que atrai o turismo. Todos esses estão no chão, né, Leandro? Sim. Então, afetou também, sim, com certeza, a questão do turismo, os atrativos turísticos em Rio Bonito do Iguaçu. Mas o que eu posso dizer, assim, de uma mensagem positiva, né, Leandro? Como você falou para o encerramento, dizer que o nosso povo de Rio Bonito do Iguaçu é um povo muito trabalhador, é um povo muito honesto, né? É um povo muito família, é um povo muito lutador e é um povo de uma fé enorme, né? Não estou falando aqui de religião A ou religião B. Estou falando das pessoas que têm Deus no coração, né? Então, a espiritualidade em primeiro lugar. Então, eu acredito sim, com muita certeza e convicção, olhando para a nossa população do Rio Bonito do Iguaçu, que nós vamos dar a volta, né? Que nós estamos dando a volta, né? E que estamos todos juntos, né, Leandro? Todos juntos se ajudando no dia a dia, o que o Camilo e qualquer um dos cidadãos puder ajudar em Rio Bonito do Iguaçu, tenho certeza que vai continuar caminhando com vocês. E Rio Bonito do Iguaçu, Leandro, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu tenho certeza que vai ser mais bonito ainda, e dessa
desse tornado nós vamos tirar muitas experiências para nos fortalecer muito mais, crescer enquanto cidadãos, né? Enquanto pessoa, enquanto família, porque Deus daqui a pouco ele vai mostrar a mensagem que cada um de nós vai tirar. Se para cada um já não está tirando, já não soube interpretar isso aí, daqui a pouquinho Deus vai estar mostrando. E com isso cada cidadão vai estar se fortalecendo mais ainda, e nós vamos estar passando por isso e sendo um município de muita esperança, de muito acolhimento, né? Muitos voluntários, quero citar aqui, que daqui a pouco, né, Leandro, vão estar voltando, graças a Deus, em Rio Bonito do Iguaçu, daqui um tempinho, né, uns meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, porque veio gente muito longe, de outros estados, de outros países, né, Leandro? Mas eu tenho certeza, e deixo aqui um convite, né, vocês voltem em Rio Bonito do Iguaçu e podem bater no peito, no coração de vocês e dizer assim, como eu falei num vídeo, eu ajudei a reconstruir Rio Bonito do Iguaçu, porque Rio Bonito vai estar muito mais bonito ainda, se Deus quiser. Que assim seja, que tudo dê certo. Camilo, uma honra te receber aqui, sempre bem-vindo na nossa casa, e quando sempre tiver a possibilidade, chega aqui para a gente continuar essa conversa boa que a gente desenvolveu aqui hoje, foi muito bacana te receber. Com certeza, o Leandro, o Willio, a Ana aqui, a Joyce, como citei no início, foi uma alegria, uma satisfação, né, estar aqui com você. Não foi uma entrevista, né, a gente às vezes fica meio ansioso, né, tal, mas aqui foi um bate-papo aberto, né, a gente pôde falar, pôde colocar o ponto de vista aqui, às vezes alguma coisa que a gente falou não é aquilo que a população queria ouvir, né, a gente até pede desculpa, né, porque quando a gente fala do coração, às vezes fala alguma coisa que não seria aquilo que a população queria ouvir. Mas quero agradecer, Leandro. Quero agradecer o Jornal Correio do Povo aqui pelo espaço e dizer que a gente sempre esteve à disposição e está à disposição, né, para continuar levando a verdade, né, a informação séria e correta para a nossa população. Obrigado, viu, Leandro? Você que me fez o convite. Obrigado pela oportunidade, obrigado por esse espaço aqui. Foi muito bom e a gente conseguiu, né, transmitir para a nossa população o sentimento nosso e a nossa trajetória aí, enquanto cidadão, enquanto gestor político, enquanto pessoas, né? Quero deixar um abraço aqui a todo o público que nos acompanhou, que vai nos acompanhar durante essa transmissão aqui, e que Deus, né, abençoe a cada um de vocês, a cada família. Um grande e forte abraço a todos. Isso aí. Encerramos por aqui então, antes agradecendo os nossos patrocinadores, a Bem Casa, sempre decorando e deixando o nosso estúdio cada vez mais bonito. A Gráfica Correio, sempre a sua melhor impressão, livros, cardápios, calendários, canecas, camisas e muito mais. E aqui Impressão, tudo para a sua empresa, fachadas, banners e tudo o que você imaginar. Agradecemos aos nossos patrocinadores, agradecemos ao Camilo e retornamos na próxima quinta-feira. Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados.